Lucas capítulo 5, versículo de número 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra. E assentando, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vamos ao mar alto e lança as redes para pescar. Respondeu Simão e disse-lhe: mestre, eu trabalhei a noite toda e não apanhei nada, mas porque tu mandas, eu lançarei a rede. Eu gostaria que toda a igreja repetisse comigo: mas porque tu mandas, eu lançarei a rede. Vamos lá de novo? Mas eu lançarei. Vamos lá, última vez. Mas porque tu mandas, eu lançarei a rede. Meus irmãos, eu gostaria que você prestasse atenção nesse texto tão pregado, conhecido, que já ouvimos, falamos. Eu sempre falo deste texto. E eu vejo uma coisa neste texto, pastor Daniel, que está acontecendo na vida de muita gente. Irmãos, existe uma época como a nossa que tenha mais pessoas preparadas para o mercado de trabalho? Eu trabalhei em portaria de empresa quando eu era mais novo. De manhã às 5 da tarde é uma altura assim de currículo. Às vezes 30, 40, 50 currículos para a mesma vaga, para a mesma profissão ou para a mesma função. Nós temos hoje a oportunidade que os nossos avós, nossos pais não tiveram. Talvez o seu pai ou o seu avô tenha uma história de ter chegado do Nordeste aqui e ter entrado numa Volks, numa Ford, sem ter entrado numa escola. Trabalhou e aposentou lá. Hoje não é mais assim. Hoje, se você for entregar um currículo para fazer uma função de auxiliar de serviços gerais, eles vão exigir de você escolaridade. Você vai passar por um curso. Se você for trabalhar de repositor no mercado, você tem que fazer um curso de atendimento ao cliente. Você tem que melhorar seu vocabulário, seu português, seu modo de trato, e etc, etc. Nós vivemos uma época em que as pessoas são preparadas. Olha, irmãos, há 20 ou 30 anos atrás, pastor Daniel lembra disso, está no evangelho há mais tempo que isso, obreiro era pego no laço. Ninguém tinha teologia. Ninguém sabe. Tinha obreiros que eram semi-analfabetos. Eu conheci pastor presidente de 200, 300 igrejas que tinha a primeira série, a segunda série de grupo. A igreja cresceu com homens leigos, mas o negócio foi estreitando, sim ou não? Hoje você não... eu quero ser um pastor. Você vai ter que estudar. Nós vivemos numa época de muita heresia, muito vento de doutrina. Então, se nós tivermos hoje uma liderança despreparada para dar resposta acerca da esperança da nossa fé, nós seremos confundidos até pelas pessoas que se dizem cristãs ou que pregam uma outra doutrina e pode nos confundir de forma rápida por não conhecermos nada. Então hoje, você vai ter um levita na igreja. Antes, tinha um irmão no altar com um violão assim. É assim ou não é? Hoje não, você precisa de um músico que sabe tocar. E o irmão que gosta de cantar e tem a voz ruim, vai estudar, vai melhorar a voz, usar o diafragma. Sim ou não? Sim, ele tem que melhorar. Por mais unção que ele tenha, por mais graça que ele tenha, ele tem que se aprimorar. Ele tem que estudar música. Sim ou não? Sim. E quem prega? Tem que estudar a palavra. Tem que fazer um curso teológico, tem que fazer um curso de liderança na igreja. Hoje, até para batizar tem um curso, irmão. Antes, a gente pregava. Quem quer aceitar Jesus? O camarada levantava a mão aceitando Jesus no sábado, a gente batizava domingo, de manhã. Hoje tem um curso preparatório. Pra você saber o que é o batismo, por que está batizando,
Tem 2 mandamentos no Novo Testamento, que é o batismo e a ceia. Por quê? Então, hoje as pessoas são mais preparadas. Não é comum pessoas preparadas está dando errado. Quem devia dar errado são os despreparados. As pessoas que não sabem. As pessoas que não têm instrução. As pessoas que não foram preparadas para o mercado de trabalho. As pessoas que não foram preparadas para o ministério. As pessoas que não foram preparadas para a família. Onde você vai ouvir dizer que há 20, 30 anos atrás existia encontro de casais, curso para noivo? Hoje o camarada vai casar, ele tem um curso na igreja que, ser casado é isso, é assim, ser noivo é isso, está na Bíblia, como que a Bíblia fala. O camarada já casa preparado, sabendo. Pergunta a sua avó se ela teve isso. Minha avó casou com 13 anos, à força. Fugiu de casa na primeira noite. Chegou em casa, o pai dela deu nela uma pisa e diz: agora você é casada, vaza daqui. Foi embora, morar com meu avô, teve um monte de menino, criou tudo. Não era preparada. Hoje as pessoas são preparadas. Pastor, onde o senhor quer chegar? Espere. Não é normal uma pessoa que tem tudo para ser um sucesso ser uma derrota. Não é normal uma pessoa que tem tudo para ser próspero viver na miséria. Não é normal um profissional que tem tudo para ser um grande empresário ser uma pessoa falida. Não tem. Tem que existir uma causa, sim ou não? Onde está o erro? Por quê? Por que um país tão rico ao mesmo tempo é tão pobre? Por que grandes homens de Deus não prosperam na sua chamada? Por que uma mulher tão bem instruída não consegue administrar sua família? Um homem tão bem instruído não consegue administrar sua própria casa. E por aí vai, em todas as áreas da vida. Quando nós lemos Lucas capítulo 5, nós conseguimos entender por que algumas dessas coisas acontecem. Não dá para acreditar, irmão. O que tem de gente bonita, gente que não precisa nem de Photoshop, chorando porque não consegue um namorado, chorando porque vive na solidão. Gente que tem família, tem cama para dormir, tem comida, tem casa, tem família, mas está deprimido querendo morrer. Não é normal. Olha para o teu irmão e diga para ele: não é normal. Não é normal. Quem devia pensar isso é o mendigo, irmão, que está puxando uma carroça com 8 cachorros atrás dele, cheio de papelão, vendendo tudo aquilo, vai dar R$3, e ele está cantando. Sabe nem onde vai dormir, nem o que vai comer, está mais feliz do que você. Não é normal. Não é normal você ganhar tanto e não ter nada. Para onde foi o que você ganhou? Não é normal ser tão capaz e ao mesmo tempo, os irmãos lembram de Pedro? Pedro e André, vou chegar aqui. Vou falar do Pedro hoje. Pastor Daniel, o Pedro era pescador. O que o Pedro era? Vamos lá, Pedro era? Não, grita, Pedro era? Eu gosto de pescar, irmão, mas eu não sou pescador, não. Quem gosta de pescar aqui? E eles dizem que pescador é mentiroso, né? Mas pescador, irmão, pescador de pesca que pague. Pescador que pesca sábado para ficar brincando com o menino. Não, isso não é pesca. Pedro era pescador. Pedro conhecia a madeira que fazia um barco, a linha que fazia uma rede. Pedro sabia como lançar a rede. Tem um negócio que eu não sei se você conhece na pesca, chama tarrafa. Pega uma tarrafa, coloca na mão de um juca, de um camarada que nunca pescou. Se ele não se enrola todinho no chumbo e morre junto com ela. Tem que saber lançar. Para saber pescar tem que saber. Você tem que conhecer de isca. Tem peixe que é venenoso. Tem peixe que come, tem peixe que não come. Tem peixe que é de escama, tem peixe que é de couro. Tem peixe que é de água doce, tem peixe que é de água salgada. Tem peixe que dá no raso, tem peixe que só dá no fundo. Tem peixe que cresce pouco, tem peixe que cresce muito. Você tem que saber que tipo de anzol, que tipo de linha. Pedro sabia tudo de pescaria. Pedro conhecia tudo de pesca. Pedro nasceu naquilo, foi criado naquilo, aprendeu aquilo. E quando Jesus chamou ele estava provando que ele sabia. Ele estava lançando sua rede para pescar. Mas a Bíblia diz que andando um pouco mais à frente,
Primeiro Jesus encontra Pedro e André. Um pouquinho na frente, Jesus encontra Tiago e João, junto com seu pai. Junto com quem? Com seu pai. Vou perguntar de novo, junto com quem? Agora me escuta, antes eu vim aqui para o texto. Pedro sabia tudo de pesca, sim ou não? Mas Pedro não tinha mentoria. Você percebe que quando Jesus está passando por Tiago e João, eles estão no barco e eles não estão pescando? Eles estão costurando as redes. Porque o pai deles dizia: meu filho, não adianta você ser um grande pescador se tudo que você perde, tudo que você pesca, você perde. Tudo que você conquista vai embora. Pedro e Tiago tinham instrução, tinham liderança. Pedro e Tiago, Tiago, ou melhor dizendo, e João, sendo dois adultos, estavam no barco com seu pai. Isso dá a entender que eles eram aconselhados, eles tinham mentoria, eles se sentavam para aprender, eles ouviam a experiência do seu pai. O seu pai que viveu mais do que eles, que tinha mais tempo de pescador do que eles. Pastor, qual é o problema da geração de Pedro? A geração de Pedro, pastor Daniel, o problema é que eles sabem demais. E eles sabem tanto que eles não precisam de pai, eles não precisam de mãe, eles não precisam de pastor, eles não precisam de ninguém para ensinar. E tem um monte de gente sabidão que diz: quem cuida da minha vida sou eu. Você já percebeu que hoje as pessoas não querem nem igreja mais? O maior grupo que existe no nosso país hoje são dos desigrejados. É um grupo de gente que não quer liderança. É um grupo de gente que não quer ser doutrinado. É um grupo de gente que não quer ser admoestado. É gente que não aceita puxão de orelha. É gente que não aceita exortação. É gente que não aceita correção. O Pedro, ele diz: eu sei fazer, eu me preparei para fazer. Agora eu te pergunto, se o Pedro sabe tanto, por que ele quebra tanto a cara? O Pedro lê tanto, você conhece tanto de romance, você conhece tanto de leitura, só entra em relacionamento errado. Não tem um que dá certo. Se enrosca num monte de coisa que não é para enroscar, vai onde não é para ir, vem de onde não é para vir. Por quê? Você é tão inteligente, você tem tudo para ser um sucesso. Por que as coisas estão dando errado para alguém que está preparado para vencer? Por que as coisas estão dando errado para quem está preparado para ganhar? A Bíblia diz que Jesus foi para uma praia, tudo proposital, porque Deus não é um Deus de acidente, Deus não é Deus de coincidência. Jesus foi para a praia e Jesus está pregando. Olha, irmãos, que este episódio aqui é inédito, porque essa multidão aqui, o próprio Jesus disse: olha, vocês andam atrás de mim por causa de sinais. Eu estou enfadado de vocês. Vocês querem pão, vocês querem peixe, vocês querem cura, vocês querem ser libertos de demônio. Agora vocês estão precisando de comer um pedaço do pão vivo que desceu do céu. E aquele dia, irmão, sabe aquele dia que o pregador Jesus estava desse jeito. Jesus aquele dia pregou tão duro que o povo disse: eu nunca vi ele usar esse tom de voz, eu nunca vi ele falar assim: eu vou me embora, não vou ficar nesse culto não. Aí os discípulos ficou por ali dizendo: Jesus, misericórdia, Jesus, a igreja está esvaziando. Jesus disse assim: olha, tá bom de vocês ir embora junto também, para não ficar feio para vocês ir separados, vai agora. Jesus: não, para onde iremos nós? O Senhor tem palavras de vida eterna. Ensina que nós queremos aprender. Quem quer aprender com Jesus aqui? Pedro era pescador. O que Pedro era? Pescador. Eu vou te provar na Bíblia hoje que há uma diferença muito grande entre pescar e pescar com Jesus. Negociar sozinho ou negociar com Jesus junto. Vender ou vender com Jesus junto. Entrar num relacionamento por inteligência ou chamar Deus para entrar no relacionamento com você. A diferença da presença de Jesus muda tudo. Você sabia que você comprou coisas que não era para ter comprado? Que se você tivesse consultado a Deus, Deus ia dizer: não estou nesse negócio. Você entrou em relacionamento: como eu sofri, eu fui pisar. Jesus disse: você me perguntou? Você me chamou para a situação? Deu errado por quê? Eu fui convidado? Você me chamou, você me perguntou se podia? Você não perguntou. Tomei um prejuízo. Você perguntou a Deus se podia vender? Não. Por quê? Porque você sabe muito.
Você sabe negociar, você sabe vender, você sabe comprar. Você precisa de Jesus para quê? Sou inteligente, pastor. Eu sei de quem eu gosto. Eu sei no relacionamento que eu entro. Interessante. Você é tão inteligente. Por que está errado então? Por que não dá certo? O Pedro está pescando, fazendo o que ele sabe. Agora, eu vou provar para vocês que tinha peixe no mar. Tinha ou não tinha? Tinha. Mas o Pedro não pegou. O Pedro sabia pescar e não conseguiu pescar. E ele não pescou uma hora, ele pescou uma noite inteira. E ele volta frustrado. Ele volta decepcionado consigo mesmo. Não dá para acreditar, eu sou tão bom. Eu sei fazer, eu sei pescar. Não estou achando peixe. Eu não estou achando cardume. A noite toda, braço cansado, perna cansada. Porque não é o tamanho do esforço, irmão. Não era para correr tanto, subir, descer. Não é para bater tanto. Pastor, eu já bati em 100 portas. Não. Deus não quer que você bata em 100 portas. Deus quer que você bate na porta certa. Deus não quer que você conheça 100 pessoas. Deus quer que você conheça a pessoa certa. Jesus vai te instruir a usar o teu potencial para vencer. Porque você foi preparado para isso. Quem foi preparado para vencer? Que diga glória a Deus. Então levanta a tua mão direita e diz: eu não nasci para dar errado. Eu nasci para dar certo. O que Pedro faz? Desce do barco e vai lavar a rede. A rede está suja. A rede não pegou peixe, só pegou porcaria. Só pegou lixo. Só pegou sujeira. E peixe que é bom nada, nada de lucro, nada de prosperidade, nada de alegria. E o Pedro está lá lavando a rede, pensando na noite passada. Não peguei nada, não é possível. Por que as coisas na minha vida estão dando errado desse jeito? Por que eu não encontro a pessoa certa, a porta certa, eu não entro na empresa certa? Por que eu não acerto a veia? Por que, meu Deus? E Pedro está lá. E sabe o que Jesus fazendo? Jesus estava pregando. Jesus estava? O que Jesus estava fazendo? Você acha que Pedro estava ouvindo? Porque Pedro estava preocupado com o peixe. Pedro não estava nem aí com o que Jesus estava falando. O problema de correr demais atrás do que você quer é que você não tem mais tempo para ouvir o que Deus tem para falar. E por causa de não ouvir o que Deus tem para falar, você está pescando errado. Você está indo errado, voltando errado. E tem coisas na tua vida dando errado que era para estar dando certo. E o Pedro está lá lavando a rede, revoltado. Por que Deus não me abençoou? Por que eu não consegui pescar? Era para ter dado certo. Eu sou preparado, eu conheço esse mar. Eu conheço esse barco, essa rede. Eu tenho habilidade com essa rede. Aí você olha para um outro pescadorzinho, jururu, que tem uma canoinha desse tamanho, que sabe muito menos do que você dando certo. Você diz: não acredito nisso, pastor. Uma pessoa menos preparada que eu. Olha a ideia que ele teve, olha a empresa que ele abriu. Olha, ele foi promovido e eu não fui. Cuidado. Tem gente que, reconhecendo a sua pequenez, não vai pescar um dia sem Jesus. Não fecha um negócio sem Jesus. Não entra em nenhum relacionamento sem Jesus. Porque o que está faltando não é peixe no mar, o que está faltando é Jesus no barco. Você está entendendo a palavra? Diga glória a Deus. O que está faltando não é oportunidade, o que está faltando é direção. Quem crê que Deus vai te dar direção aqui hoje? Você está entendendo? O Pedro está lá lavando a rede, revoltado, está dando tudo errado, estou perdendo tudo, não está dando certo. E Jesus pregando. Mas Jesus ama tanto a gente. Mas Jesus, pastor Daniel, ama tanto Pedro, que a Bíblia diz que Jesus entrou no barco. O que Jesus fez? Entrou no barco. Jesus pediu para entrar? Não, Jesus entrou. Jesus chegou: vou entrar nesse barco. Não tinha peixe. Posso falar uma verdade para você? Se o barco de Pedro tivesse cheio de peixe, ele não deixaria Jesus entrar. Jesus só entrou porque o barco estava vazio. Tem hora que Jesus deixa você ficar abatido. Tem hora que Jesus faz você perder
aquela força que você acha que tem, aquela direção que você acha que tem. Tem hora que Jesus faz você se sentir impotente. Tem hora que Jesus faz você olhar e dizer: não acredito, eu sei como fazer e o barco não tem nada. Jesus diz assim: eu posso entrar nesse barco, eu posso fazer desse barco um altar. Porque quando Jesus entra no barco, tudo muda. Quando Jesus entra no casamento, tudo muda. Quando Jesus entra na empresa, tudo muda. Quando Jesus entra no relacionamento, tudo muda. Talvez o que está faltando não é inteligência, não é habilidade, não é profissionalismo. Talvez o que está faltando é a presença de Deus no que nós estamos fazendo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O que Pedro faz? Pedro olha para Jesus entrando no barco e diz: eu vou deixar ele usar meu barco. Eu vou deixar ele usar meu barco, porque na cabeça de Pedro o barco só servia para pescar. Barco de Pedro era para pescar. Jesus disse assim: eu vou mostrar para ele que esse barco também pode ser um altar. Eu vou mostrar que nesse lugar aqui, onde sempre teve festa, onde sempre teve churrasco, isso aqui também é um espaço bom para fazer um culto aqui. Tem hora que Jesus quer ensinar para o Pedro, irmão. Tem hora que Jesus quer ensinar para o Pedro que quando você corre demais atrás do peixe e esquece o que Jesus está falando, a pescaria dá errada. E quando Jesus entra no barco, o barco está vazio. Aí Jesus entra no barco e começa a pregar do barco para o povo. Agora, dá para acreditar nisso? Jesus está usando o barco de um pescador frustrado para abençoar a vida dos outros. Porque agora o Pedro materialista está espiritual. O Pedro está ouvindo Jesus pregar. O Pedro disse assim: agora eu vou ouvir a pregação. Pedro nunca deu atenção porque Jesus estava falando. Ele: não, agora eu vou prestar atenção no que ele está falando. E Jesus pregou. Aí a Bíblia diz assim que Jesus terminou de falar. Porque Jesus não vai falar um pouco, Jesus vai falar tudo. Quem precisa de ouvir tudo que Jesus tem para falar? Jesus aquele dia disse: hoje eu vou falar tudo que eu tenho para falar. E o diabo perturbando a mente do Pedro, pastor Daniel. E o peixe? Não pegou nada. Rapaz, você é um derrotado. Você vai chegar em casa hoje e vai dizer o que para tua mulher? Quando você chegar sem peixe lá. E como é que você vai fazer? Pedro, e aí Pedro? Como é que Pedro, você vai resolver suas dívidas como? Seus problemas como? E Pedro repreendendo: sai, Satanás, eu estou ouvindo Jesus. O peixe, esse negócio, eu pesquei a noite toda, não peguei nada. Meu negócio agora é ouvir o que ele tem para dizer. Satanás estava tentando desfocar Pedro do que Deus estava falando. Irmãos, eu tenho uma experiência, 22 anos pregando. Quando você começa a ouvir Jesus, o celular toca, o gato mia, o cachorro late, o menino chora, a mamadeira cai no chão, o fogão, o leite derrama. Porque é tão espiritual que Satanás não quer que você ouça. É por isso que durante a mensagem, o pastor, o pregador diz: tem atenção, por quê? Você dirige 8 horas no volante, parecendo um pateta dirigindo. Não dorme. Você chega no culto e começa: oh Deus, tem compaixão de mim, eu vou dormir. Por quê? Satanás não quer que você escute a mensagem. Ele sabe que a direção está na palavra. Ele sabe que o esclarecimento está na palavra. Ele sabe que a resposta está na palavra. E ele tem uma resposta para a tua vida aqui esta noite. Levante comigo as suas duas mãos aos céus. Oh, glórias ao nome de Jesus. Ele te trouxe aqui esta noite para te dizer: eu tenho uma direção. Eu tenho uma resposta. E sabe o que ele está dizendo? Pela palavra, eu te trouxe para te dar uma instrução. Porque o que estava dando errado vai dar certo. Não, eu vou falar de novo. O que estava dando errado vai dar certo. Jesus vai usar o seu potencial e o que você sabe para você conquistar o que você precisa. Jesus terminou de pregar. Ô Pedro, entra no barco.
Antes de pescar no mar alto, Jesus diz para Pedro assim que ele começa a pregar: Pedro, faz um favor para mim, levante a âncora. Levante a âncora. Por que, Senhor? Eu não estou indo pescar. Jesus disse: não, é porque eu quero falar mais de lá, porque Jesus estava usando uma inteligência. Jesus sabia que o vento faz a voz chegar mais longe. Tinha muita gente ouvindo. Então Jesus queria falar de um lugar onde a voz chegasse todo mundo. Jesus não tinha um microfone desse para pregar. Jesus queria falar a favor do vento, porque Jesus falava, a voz ia. Só que o barco estava ancorado. O barco estava ancorado. Aí Jesus disse para o Pedro assim: primeiro passo, Pedro. Primeiro passo para mudar o que está acontecendo na sua vida de errado. Levante a âncora e afaste o barco da terra. Diga comigo assim: afastar o barco da terra. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Ô Pedro, você não está agarrado demais com essa terra, não? Ô Pedro, porque de tudo que você me pede, a maioria das coisas que você me pede é tudo da terra. Se eu deixei instrução para buscar as coisas que estão em cima, para amontoar tesouro no céu, para guardar tesouro no céu, porque lá ladrão não entra, traça não rói, ferrugem não consome. Pedro, você não está muito agarrado com a terra, não, Pedro? Ô Pedro, você tem seguro de tudo? Você tem seguro do carro? Parabéns. Tem seguro da casa? Parabéns. Tem seguro do celular? Parabéns. Mas você não se importa, Pedro, com a volta de Cristo? Você não se importa com o arrebatamento da igreja? Pedro, você fica tão feliz quando alguém diz: Jesus está dando uma chave, Jesus está dando um carro, Jesus está dando uma casa, e Jesus faz isso também. Mas por que você não se alegra, Pedro, quando alguém prega dizendo que eu estou voltando? Por que você não fica feliz em saber que o teu tempo aqui está findando, que daqui a pouco nós estamos indo morar na nossa cidade, no nosso país, no nosso reino, no nosso lugar? Ô Pedro, você está muito agarrado com a terra, Pedro. Eu posso provar para os irmãos, se nós fizermos uma campanha com uma pessoa que aborda o tema de prosperidade com muita eficácia, e você colocar uma outra pessoa que aborde o tema de dons espirituais com mais eficácia ainda, venha conferir onde terá mais gente. Venha conferir qual a campanha que estará mais cheia: as dos dons espirituais ou a campanha para receber bênçãos materiais? Tem gente tão agarrada com a terra. Quem está me ouvindo diz amém. Tem gente tão agarrada com a terra que eu fico vendo os ministros de louvor. Vou começar pelos ministros de louvor, depois eu chego no pregador. Irmão, tem hora que o ministro de louvor está aqui, espiritual. O irmão estava cantando ali, eu sentindo Deus, e ele profetizando, ministrando. Tem gente que fica assim. Você fala: Jesus, você está vivo, está no culto, morreu, está onde já? Se você perguntar para ele depois do culto, o hino que foi cantado, ele cantaram? A mensagem do pregador foi na Bíblia, agora onde eu não sei não. Ele está tão agarrado com a terra que ele não consegue nem prestar atenção, nem o culto dele ele consegue oferecer a Deus, de tanta preocupação. Jesus encontrou uma mulher assim. Jesus estava lá na casa dela pregando, pastor Daniel, e falando do reino. E a Maria sentou. A Maria sentou lá para ouvir Jesus falar. E está: eita mensagem, oh glória, meu Deus, que palavra. Eu nunca tinha ouvido isso, Jesus. Como é bom ouvir o Senhor pregar. E a Marta dentro de casa assim, ó. Aí Jesus disse: ô Marta, vem cá, minha filha. Por que andas tão ocupada e ansiosa? Por que, Marta, você está desse jeito? Por que você está correndo para lá e para cá, Marta? Por isso Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas te serão acrescentadas. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus, bem alto, bem alto, bem alto. Pastor, por que tem culto que para mim é uma luta? Vontade de dormir, vontade de ir embora, vontade de levantar. Quando não está frio está calor, quando não está calor está frio, quando não está perto está longe, quando não está longe está perto. Por que, pastor, que eu invento tanta coisa? Eu vou te dizer: porque teu barco está ancorado.
Jesus está te chamando hoje para levantar as âncoras. Afasta, meu filho, o barco um pouco da terra. Seja mais espiritual. Jesus te batizou com o Espírito Santo. Jesus te deu voz para glorificar. Jesus te cobriu com sangue, te purificou dos pecados. Você está num culto, você está numa igreja de adoração, você está numa igreja de palavra. Não é possível que num culto como esse o meu barco vai ficar ancorado, parado na areia. Possa ser que alguém diz assim: eu não estou sentindo nada. Mas quem levanta a âncora diz: eu sinto Deus, eu sinto a presença. Eu, pastor, ou vontade da glória, ou vontade de falar em mistério com o Senhor. Pastor, eu sinto Deus neste lugar. É claro que você sente. Você não está no raso, você está indo para o fundo. Quantos concordam que Jesus está te chamando para um lugar mais profundo? Levante as mãos, feche os olhos. Feche os olhos, levanta as âncoras, por favor, levanta a âncora, levanta a âncora. Jesus está dizendo: Elemaia Súria, Derebacala Mandovia, Serebia, Couvia. Jesus está te dizendo esta noite: levante as âncoras. Minha filha, meu filho, eu quero te encher do meu espírito. Eu quero te levar a conhecer coisas mais profundas da palavra, do Espírito Santo, porque só Ele conhece as profundezas de Deus. Levante as âncoras, seja mais espiritual, fale mais do céu, cante mais sobre o céu, fale mais de Jesus. É só cifra, é só dinheiro, quanto entrou, quanto saiu, quanto pesou, quanto tem, quantos peixes. Não, Jesus vai dizer: eu não te quero assim. Eu sou Deus para te abençoar sendo um crente espiritual. Eu sou Deus para te abençoar sendo um empresário espiritual. Eu sou Deus para te abençoar sendo um vendedor espiritual, sendo um comprador espiritual. É possível conciliar as duas coisas? Diga glórias a Deus.